E a última sessão da Câmara de Vereadores de Campo Verde, realizada nesta segunda-feira, dia 13, foi marcada pela apresentação de relatório e votação do processo de cassação do parlamentar Gregório Dourado Filho, conhecido popularmente como Mosquito, atualmente no Partido Socialista Brasileiro, mas que foi eleito pelo Solidariedade. O processo vinha se estendendo desde agosto do ano passado. E já no início da sessão, a sua defesa, realizada pelo advogado Valdir Pimpinati, ingressou com um ofício, alegando que o processo havia ocorrido sem os devidos preceitos legais. Porém, os parlamentares representantes da Comissão de Cassação rejeitaram o pedido da defesa com base no jurídico da Câmara de Vereadores. Dessa maneira, a sessão continuou. O relatório, com dezenas de páginas, foi lido na íntegra, o que fez com que a sessão se estendesse durante muito tempo. A defesa, impetrada pelo procurador do vereador Gregório, o advogado Valdir Pimpinati, também pôde apresentar seus argumentos por cerca de 40 minutos. Depois, abriu-se votação. E depois de quase 6 horas de sessão na Câmara de Vereadores de Campo Verde, o vereador Gregório Dourado Filho se tornou o primeiro parlamentar do município de Campo Verde a ser cassado. Ele foi cassado por 9 votos favoráveis, a maioria absoluta, 2 abstenções e somente o seu próprio voto contrário. E depois a sessão seguiu o seu rito normal com a votação. Uma coisa chata, que ninguém gostaria de estar aqui fazendo esse julgamento. Infelizmente, nós decidimos aí pela maioria a quebra de decoro parlamentar do vereador, né? E é isso que foi julgado aqui, entendeu? Então, eu saio daqui assim com a minha consciência tranquila. Na hora da votação aqui foram 9 votos pela cassação, 1 voto contrário do vereador Mosquito do Mercado Popular e 2 abstenções. Então, assim, uma sessão que foi feita seguindo todo o rito. Acredito e quero acreditar que fizemos um trabalho em cima do rito, mas o voto ele é um voto político, é um voto que é deliberado em plenário. Foi feito todo um trabalho, né? Não foi algo assim como muitos não, como eles estão pensando que foi por questão política. Foi por todo um trabalho que foi feito e dentro desse trabalho chegamos, né, nós da Comissão de Ética, chegamos nesse ponto que nós deveríamos encaminhar as denúncias e também o pedido para que fosse aberto o inquérito de cassação pela quebra de decoro, pela questão de assédio sexual, de assédio moral também, que nós vimos em relação a algumas servidoras dessa casa. E hoje terminamos, né, todo esse processo, desde das comissões processantes e também agora da Comissão de Ética, com a cassação, né, pela maioria. Né? E logo hoje, no momento, não que eu ia mudar a questão do que eu já estava pensando em fazer, por tudo que a gente já tinha ouvido, mas aí falam que é brincadeira, chegar aqui e falar em relação a se alguém matar a minha esposa e meus filhos, é algo que tudo que ele fala é brincadeira, tudo que a pessoa fala é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. A gente tem que saber uma hora fazer parar aquilo, frear aquilo. Porque fala na inocência. Então daqui a pouco, estrupou, mas foi na inocência, foi brincando. Hoje a gente vê tantas coisas, né? Então assim, se a gente vai deixando isso, daqui a pouco vira numa proporção que a gente não tem noção. Né? Fora aquilo que a gente não sabe o que fica, eu não sei o que fica no seu obscuro, você não sabe o que fica no meu também. Então assim, a gente quando vê alguma situação, a gente tem que se atentar àquilo e tentar ver se aquilo é normal ou não. Né? Inclusive a questão de falar que numa cidade 2 inimigos, por ser uma cidade pequena, é difícil ter uma pessoa ser inimigo da outra. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas que falam. Você vê que são coisas pesadas. Se para nós aqui que estávamos julgando a situação, ele falou uma situação dessa, imagina, né, se é verdade ou não, foi o que eu disse na minha fala. A gente fica mais entristecido ainda porque no momento final, em vez de tentar se redimir, vem com as falas pesadas dessa. Além de perder o cargo de vereador, Gregório Dourado Filho ainda ficou inelegível por 5 anos. O advogado do vereador diz que vai recorrer à justiça, pois acredita na inocência de Gregório e em falhas durante o processo. Além da gente acreditar na inocência, que eu acho que é bem clara, uma análise um pouquinho mais apurada, sem emoção, além de a gente acreditar na inocência, que o próprio delegado reconhece, né, nós temos ainda o fato de várias questões jurídicas que não foram respeitadas, né? Mas a intenção agora é ir até o judiciário e pleitear, né, com o objetivo de retorno dele ao cargo, porque o que aconteceu hoje aqui mais ou menos era esperado, dentro do que
do cerceamento de defesa que nós passamos, dentro dos descumprimentos de prazo, né, dentro das testemunhas seletivas aos fatos que aconteceram, só lembrava de algumas coisas, a gente já imaginava isso. Né? Esse é um tipo do crime que quando você acusa, ele cria um clamor, né? Parece que a pessoa já é o abusador imediatamente. Na verdade não é. O Gregório está aqui há muito tempo, todos conhecem ele e nós seguiremos os caminhos legais agora, né, para tentar reestabelecê-lo de volta no cargo e concorrer nas próximas eleições. Agora é um novo trabalho. Esse trabalho começa a partir de agora já. Na verdade, a gente tem tudo muito pronto, né? Nós estamos há quase um ano lidando com isso, mas ele precisa ser notificado formalmente, né? A hora que acontecer a publicação formal, aí nós temos sim uma decisão de uma autoridade que vira coatora e impede ele de exercer o cargo e em conta disso a gente entra com o pedido de mandado de segurança para retorno dele. Quem assume, a partir de agora, a vaga deixada por Gregório é o vereador José Humberto. Ele que já atuou como parlamentar pelo município em outras oportunidades. José Humberto era do mesmo partido, Solidariedade, em que Mosquito foi eleito. O vereador deve assumir o cargo somente na próxima semana.